Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no texto que nós lemos no início do culto, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Temos adorado ao Senhor e eu sei que Deus já falou conosco por meio desses louvores, mas Ele quer continuar falando agora através da sua palavra. Evangelho de Lucas, vamos ler o capítulo 5, versículo 5 e o versículo 11. Versículo 5 e versículo 10, melhor dizendo. Todos os irmãos encontraram o texto? Amém. Diz assim: em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Diga comigo, lançarei as redes. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, eu quero destacar a parte B do versículo, que começa dizendo assim: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Como é que está na sua versão? Pescador de homens, né? Talvez tenha outra versão, pescador de almas. Meus amados, esse texto nos leva a refletir sobre a mais preciosa missão da igreja. A mais preciosa missão da igreja aqui na terra não é fazer o social, embora o trabalho social seja imprescindível, importante, porque é através do trabalho social que as pessoas são ajudadas, são beneficiadas, são socorridas em suas necessidades. O trabalho da igreja também deve estender-se ao trabalho social. E nós temos feito isso pela graça de Deus. Eu louvo a Deus porque sempre que tem alguém entre nós precisando de uma ajuda na área da saúde, para fazer uma consulta, para fazer um exame, eu coloco essa necessidade no WhatsApp, no grupo da congregação. Prontamente os irmãos bondosamente ajudam. Recentemente fizemos isso. Não foi trabalhoso conseguir R$900 para ajudar uma irmã. Isso tem sido uma frequência. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo coração bondoso e piedoso. Esse é o trabalho da igreja. Mas isso não é o principal trabalho da igreja. Não é a missão maior da igreja. A missão maior da igreja é o que está colocado aqui no texto, que a gente depreende do que Jesus falou aos discípulos, a Pedro e aos demais discípulos. Quando eles passaram a noite todinha pescando, eles estavam começando, Jesus estava chamando para o ministério. Eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. E Jesus: leve o barco mais para longe, mais para o fundo, lançai a rede, lançai as redes. Eles pegaram tanto peixe que encheram não só o barco deles, mas encheram o barco de Tiago e João, que eram sócios na pescaria. Mas foi tanto peixe que deu para encher dois barcos. E os barcos estavam com tanto peixe que estavam correndo risco de naufragar, de vir a pique. Aquilo ali era um milagre. Mas Jesus queria mostrar para os discípulos que ele estava, naquele momento, chamando para a sua seara, Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que também eram irmãos, que agora eles não seriam apenas pescadores de peixe, mas que eles teriam uma obra muito mais importante. Eles teriam uma missão muito mais preciosa, que era a missão de ganhar pessoas, de ganhar vidas para Cristo Jesus. Então o trabalho que você faz na igreja é maravilhoso. O trabalho que você faz na escola bíblica dominical é especial.
o trabalho que faz a tesoureira, que faz o porteiro, que faz o secretário, que faz o diácono, o auxiliar, que faz o líder de grupo familiar, todos os demais, as demais atividades da igreja, é maravilhoso. Todo esse trabalho é maravilhoso. Mas a mais sublime missão da igreja é ganhar vidas para Jesus. É pregar o evangelho. E nesse sentido nós perguntamos: qual o propósito de Deus para mim e para você? E eu vou me restringir. Qual o propósito de Deus para mim e para você durante o ano de 2024? Vamos ficar no 2024, porque a cada ano Deus renova a nossa expectativa. Cada ano Deus renova o nosso ânimo. Eu lembro que no primeiro culto de 2023, nós pregamos uma palavra aqui, que foi exatamente no dia 1º ou dia 2, eu não estou lembrado. Dia 1º ou dia 2, 2023. E nós fizemos um desafio para os irmãos. Vocês lembram desse desafio? Quem estava aqui no primeiro culto de 2023? Qual foi o desafio que nós fizemos? Cada crente ganhar pelo menos uma alma para o Senhor em 2023. Fizemos esse desafio. E eu creio que não foi um desafio partido do coração do homem, do pastor Valbert. Foi um desafio vindo da parte de Deus para nós. E muitos de nós, e muitos dos irmãos, assumiram esse compromisso. Cadê a alma? Cadê a vida que veio a esta congregação? Eu até fiz uma ilustração. Imagine que nós tenhamos aqui, 200 pessoas. Não sei se tem, mas vamos imaginar que temos 200 pessoas aqui. Talvez não tenha isso. Mas se cada um de nós ganharmos, ou tivéssemos ganhado em 2023, uma vida, e eu não estou falando só para ganhar num culto, no culto evangelístico, numa evangelização de rua, numa cruzada e depois deixar lá. Não é isso. A ordem de Cristo é fazer discípulos. Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é ganhar uma vida, é acompanhar, integrar essa pessoa ao corpo de Cristo, à congregação, recepcionando, abraçando esta pessoa, dando ela boas-vindas, inserindo esta pessoa em um grupo familiar, inserindo ela na classe do novo discípulo ou do discipulado na escola bíblica dominical, trazendo essa pessoa aos cultos, acompanhando, porque uma pessoa nova decidida, ela é como uma criança. A gente não pode dar a essa pessoa uma comida sólida, a gente vai dar leite materno, como um recém-nascido se alimenta de leite de sua mãe, o leite materno. Ela não pode comer uma comida sólida, porque o organismo não está pronto, não está preparado. Então essa pessoa precisa de cuidado, precisa de acompanhamento, de orientação, de instrução, para que ela se firme. E não espere isso apenas do pastor Valbert ou do pastor Wendel. Também é nossa obrigação, é nosso dever também. Mas nós não vamos dar conta só nós dois, ou só os obreiros. É responsabilidade de todos nós, de toda a igreja. Tem uma expressão que eu gosto, que é usada muito na visão dos pequenos grupos. Quem pare ovelha é ovelha. Não é o pastor que pare a ovelha. Quem pare ovelha é ovelha. Claro que eu também sou ovelha, os pastores também são ovelhas guia, porque de fato quem é o nosso pastor é Jesus Cristo. Estou só dizendo isso para lhe mostrar que é missão maior de cada um de nós, missão maior de cada crente desta igreja, ganhar outras pessoas para Jesus. É isso que Deus fala conosco nesta noite. E esse texto nos ajuda a refletir sobre qual é o propósito de Deus para a minha vida em 2024. Eu quero fazer de novo esse desafio. Porque eu compreendo, eu entendo que é o desejo de Deus que nós multipliquemos o número de salvos na cidade de Bacabal. Bacabal tem mais de 100 mil habitantes. Quantos
Quantas dessas pessoas que são residentes, moradores, cidadãos macabalenses precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo? E de quem é a responsabilidade de levar essa palavra, de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus e de fazer a obra de evangelização e a obra missionária? Essa responsabilidade, diga assim comigo, é minha. Bata no seu peito, diga com alegria, diga com alma: essa responsabilidade de pregar é minha. Glória a Deus. É de todos nós, porque nós fomos chamados por Deus, fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus para gerar frutos. Então, pergunte nesta noite, faça uma introspectiva, faça uma reflexão e pergunte para você mesmo: qual é o propósito de Deus para mim, como discípulo de Cristo, para 2024? Antes de responder essa pergunta, que você deve responder de acordo com o que nós vamos falar aqui ou o que estamos falando, é preciso saber que você faz parte da igreja, você é membro da igreja. Você faz parte de uma igreja que vai morar no céu, uma igreja comprada pelo sangue de Cristo Jesus, uma igreja que foi redimida, purificada e que está sendo cada dia santificada para morar no céu. E o que é essa igreja? Eu sei que você já sabe, você já ouviu isso várias vezes, que a palavra igreja vem do grego eklésia ou eclesia, que significa aqueles que foram tirados para fora. Aqueles que foram, da origem etimológica da palavra eclésia, aqueles que foram tirados para fora. Uma assembleia de pessoas com os mesmos objetivos e que tem o Senhor Jesus como centro de suas vidas. Ou seja, a igreja, ela é constituída por pessoas que foram tirados para fora. Para fora de quê, pastor? Para fora do mundo. A igreja, ela não vive como o mundo vive. A igreja, ela é diferente. O crente tem que ser diferente. Diferente em quê? Diferente no ser, diferente no andar, diferente no vestir, diferente no falar, diferente no trato, diferente no relacionamento, diferente nos costumes. Por quê? Porque nós temos Cristo e o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja, ela é constituída por um conjunto, por um grupo de pessoas que foram chamados para fora do mundo, reunidos em Cristo com o mesmo propósito. Que propósito é este? O propósito de servir a Deus, de adorar a Deus e de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! No Novo Testamento, o termo eclésia ou igreja, traduzindo para a língua portuguesa, significa o conjunto do povo de Deus em Cristo. Então a igreja é o conjunto do povo de Deus em Cristo. A igreja está em Cristo, você está em Cristo, você recebeu Cristo dentro de você, você tem a vida de Cristo dentro de você. Por isso que você é diferente, por isso que nós somos diferentes. Não é porque somos melhores, não é porque você é o 31 de fevereiro, né? A pessoa gosta de usar essa expressão. Não é isso, é porque a misericórdia de Deus, ela nos alcançou, e a vida de Cristo foi gerada dentro de mim, dentro de você. Você tem o Espírito de Cristo, você tem a vida de Cristo dentro de você. Então esse é o significado de igreja no Novo Testamento. O conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus, com o propósito de adorar a Deus, conforme está em Efésios, capítulo 2 e o versículo 19. O que é que diz lá em Efésios 2:19? Diz assim: assim já não sois estrangeiros. Olha o que Deus diz para mim e para você. Vocês já não são mais estrangeiros, também peregrinos. Mas o que é que vocês são agora? Adore a Deus por essa palavra. Concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você pertence à família de Deus.
É por isso que a gente vai pela rua, se encontra com o irmão Nil e diz: a paz do Senhor, irmão Nil. Porque você pertence à mesma família que eu pertenço. E que família é esta? A família de Deus. Você está na universidade, na sala de aula, mas você não se envergonha de cumprimentar o seu colega dizendo: a paz do Senhor. Isso lhe identifica como filho, como pertencente à família de Deus. Mas tem alguns que são os 007 de Deus, que Deus não precisa de 007 para se esconder. Não, testifique o que você é, seja o que você de fato é. O que é que você é? Servo de Deus, filho de Deus, santo, concidadão do céu, pertencente à família de Deus. Não tenha vergonha de dizer que é crente. Tem alguns que têm vergonha. Entra na universidade, passa 4, 5, 6 anos, dependendo do curso, e as pessoas não sabem que ele ou que ela é crente. Isso é uma lástima. Isso é uma miséria. Como é que você entra num ambiente que você precisa testificar, testemunhar que você é servo de Deus, que você é luz do mundo, que você é sal da terra, e as pessoas não sabem que você é crente, porque você não dá testemunho de crente. Não entendeu o que é ser igreja. Não entendeu o que é ser servo de Deus. Ser igreja é saber que você é concidadão dos santos, pertencente à família de Deus, povo escolhido por Deus, propriedade exclusiva do Espírito Santo, sacerdócio real, nação santa, povo que vai morar no céu. Aleluia. E o que é ser concidadão? O dicionário Wise da língua portuguesa diz que é o indivíduo que goza da mesma cidadania que outrem. Então, se seu irmão goza, tem uma dupla cidadania, porque o crente tem uma dupla cidadania. Que cidadania é essa, pastor? Você é cidadão brasileiro, nato, porque você nasceu no Brasil, ou você é cidadão brasileiro naturalizado? Eu acho que aqui não tem nenhum. Que veio lá da Argentina, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, e se naturalizou brasileiro. Aqui não tem. Tem algum estrangeiro aqui? Não, não tem. Todos nós somos cidadãos brasileiros, maranhenses, pernambucanos, paraibanos, paraenses, piauiense, como diz o irmão Santa, do meu querido estado do Piauí, piauienses. Mas também temos aqui talvez pessoas que vieram da Bahia, como é o irmão Vinícius, mas todos nós somos brasileiros. Mas não é só brasileiro que você é. Você é o que também? Cidadão do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Quem entendeu isso, dê um glória a Deus. Você é, repito para você adorar a Deus, cidadão do céu. Olha que como a Bíblia é linda. Paulo diz, escreveu em sua carta aos Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está onde, pastor? Em Paris? Não. A nossa cidade é Washington? Não. A nossa cidade é Tóquio, no Japão? Não. A nossa cidade é Jerusalém, em Israel? Não. A nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o Senhor Jesus Cristo. Você é cidadão do céu. Adore a Deus porque você é cidadão do céu. Adore a Deus porque você é cidadão do céu. Então testifique disso. Fale sobre isso. Comente sobre isso. O quanto é bom ser cidadão do céu. E o quanto é bom ter a convicção, a esperança de que um dia você vai estar no céu. Você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus para morar no céu. Aleluia. Então, você é cidadão, você tem uma dupla cidadania. Então, Jesus Cristo, ao estabelecer a igreja, e eu estou falando de igreja, você é a igreja. Você faz parte da igreja. Em Mateus 16 e 18, ele chama Pedro, um de seus discípulos,
E ele faz aí um uso de um trocadilho na língua. Ele diz: tu és Pedro. Mateus 16:18, tu és Pedro. Ele está dizendo, tu és Petro. Pedro, do grego, significa Petro. Petro. E o que significa isso, pastor? Fragmento de pedra. Pequena pedra. Tu és Pedro, tu és fragmento de pedra. Tu és uma pequena pedra. Mas aí ele continua. Mas sobre esta pedra, e agora, esta pedra não é mais Petro, é Petra, do grego, que significa uma grande rocha. Uma rocha irremovível. Uma grande rocha. Ele está dizendo, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E sobre qual pedra a igreja está edificada? Jesus Cristo. Ele é a principal pedra da esquina, pedra angular, que os construtores rejeitaram, mas ele foi colocado e posto como a principal pedra. E a igreja está confirmada, consolidada, edificada sobre a confissão do apóstolo Pedro. Os católicos interpretam esse texto totalmente errado. Desculpa aqueles que talvez estejam aqui que são católicos, mas eu tenho que dizer isso, porque eles dizem que Pedro foi o primeiro papa, e Pedro nunca foi papa, porque papa não se casa. E Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era casado, está no Evangelho. Jesus chegou, a sogra de Pedro estava com febre, e ele cura a sogra de Pedro. Eles pegam esse texto e não compreendem, não fazem a exegese correta e perfeita do texto, e diz que a igreja está edificada sobre o primeiro papa, que foi Pedro. Não, quando Jesus usa esse trocadilho, ele está dizendo, eu edificarei a minha igreja sobre a confissão de Pedro. E o que foi que Pedro confessou? Quando Jesus pergunta, quem diz os homens ser o filho do homem? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja está edificada sobre Cristo. Cristo é a pedra principal, é o fundamento da igreja. Me ajude aqui com o retorno, por favor, antes de eu ficar rouco. Melhora aí esse retorno, por gentileza. Então, Jesus é a pedra, e nós somos edificados nele. É por isso que a palavra continua em Mateus, no mesmo capítulo, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é para a igreja esperar o diabo se levantar para vir contra ela, não. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está dizendo para nós avançarmos, porque as portas cairão, o inferno cairá, os demônios correrão com medo da igreja. A igreja santificada, a igreja preparada, a igreja ornada pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Não é uma igreja qualquer, mas uma igreja santificada pelo poder da palavra e do sangue de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Jesus estabeleceu a igreja com propósitos específicos, porque a igreja é dele. A igreja não é do pastor. O pastor é apenas um instrumento que Deus levantou para pastorear, para cuidar, para ensinar, para doutrinar. Mas a igreja pertence a Cristo. A igreja tem dono. Diga comigo, a igreja tem dono. Quem é o dono da igreja? Jesus. Ele é o dono da igreja. Aqui é ele que manda. Aqui é ele que determina. Aqui não há igreja, não tem grupo A, não tem grupo B. Quem manda aqui é ele, é ele, é ele, é ele, nada mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo o mistério de Deus aqui? É ele que determina, é ele que governa, é ele quem manda. Glória a Deus. Sabe por que ele é o dono da igreja? Porque foi ele quem fundou a igreja, foi ele que morreu pela igreja, foi ele que pagou o preço da nossa redenção, do nosso resgate, da nossa purificação. Ele morreu pela igreja, por isso ele é dono da igreja. Glória a Deus. Então a igreja que recebeu o Espírito Santo tem propósitos. E quais são esses propósitos? Eu quero falar rapidamente. Por que a igreja existe? O que devemos ser como igreja?
o que é e o que nós somos e qual a nossa missão aqui na terra como igreja. O que é que Deus quer que nós façamos como igreja? E por último, como nós vamos fazer? Diga comigo, por que a igreja existe? Fale com força, irmão. Por que a igreja existe? Vou lhe responder. Primeiro, a igreja existe para adorar a Deus. Diga comigo, a igreja existe para adorar a Deus. Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não importa se nós estamos uma grande multidão, um grupo grande como esse, ou se nós estamos sozinhos dentro do nosso quarto, ou viajando no nosso veículo, em qualquer lugar onde nós estivermos. Nós somos adoradores de Deus. E a Bíblia nos ensina que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Onde estão os adoradores de Deus aqui? Onde estão os adoradores? Aleluia! Adoração é o primeiro propósito da igreja. A igreja existe, foi constituída por Cristo, chamado de pessoas para sair de fora do mundo, ou para fora do mundo, primeiramente, para adorar a Deus. João escreveu no capítulo 4, nos versos 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adorar, para ser seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então adore a Deus no templo. Venha para o culto com esse propósito. Eu vou ao culto, independente de quem será o pregador, de quem será o cantor. Independente disso, você veio aqui para adorar a Deus. Ligue-se a Deus. Irmão, não tem problema a gente se emocionar no culto, não. Porque a fé, ela não é só razão, ela também é emoção. Então, quando você vai adorando, você vai se emocionando, você vai lembrando do sacrifício de Cristo, você vai lembrando da dor que Ele passou, você vai lembrando do privilégio que você tem, que você estava perdido, agora você foi achado, você estava morto, mas agora você está vivo, você estava em pecado, mas agora foi santificado, você estava perdido, mas foi achado, teu nome está escrito no livro da vida. Isso é privilégio, então pode se emocionar, não tem problema. Eu só não quero é que você pegue um banco desse, coloque nas costas e sai correndo. Mas pode pular, pode cantar, pode chorar, pode sorrir, pode falar em línguas estranhas, pode profetizar, pode salmodiar. Você está na presença do Senhor. E na presença do Senhor a liberdade. Aqui nós temos liberdade. Irmão Lécio, temos liberdade de pular, de cantar, de glorificar o Senhor, porque nós estamos na presença do Senhor. Rabachuri Candalai, Ribalai Shuri Candalai. Adore igreja. Adore igreja. Começa o ano de 2024 adorando, coração aceso, queimando dentro de você, porque você está na presença do Senhor. Aleluia. Então por que a igreja existe? Para adorar a Deus. E o que é que nós devemos ser como igreja? O que você é como igreja? Primeiro, eu já falei na introdução, mas repito aqui: a igreja é apresentada como povo de Deus. Você é povo de Deus. Amém, meus irmãos? É bom saber disso, né? 1 de Pedro 2:10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes você não era nem povo. Nós não éramos nem povo. Ovelhas desgarradas, sem pastor. Mas agora você é povo de Deus. Amém? Povo de Deus. Povo de Deus.
Aleluia. A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Você está no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Por isso que Paulo diz que nós não podemos nos moldar, nos assemelhar ao mundo. Temos que ser diferentes. Porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Glória a Deus. Segundo Coríntios 6:16, que ligação, olha que Paulo diz, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem é o santuário de Deus, irmãos? Nós. Pergunto novamente, quem é o santuário de Deus? Diga, eu sou o santuário de Deus. Você é santuário de Deus. Deus não habita aqui nesse templo, não. O templo é para nós nos reunirmos, para nós adorarmos a Deus, desenvolvermos comunhão. É importante estar no templo. Por isso que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas Deus habita aí dentro de você. É no seu coraçãozinho aí, na sua mente. É dentro de você que Ele habita. Glória a Deus. Então ele pergunta, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Aleluia. Você é santuário do Deus vivo, não é um Deus morto. O Deus que habita em você, Ele está vivo, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é todo poderoso, todo exaltado. Aleluia. Então ele diz, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, meus irmãos? A igreja é o templo de Deus e do Espírito. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que Deus habita em vós? Amém? Você é o templo de Deus. Agora, Deus não habita em casa suja. O irmão Neemias tem um hino que eu gosto muito, Tapera Velha. Conhece, irmã Kézia? Tapera Velha. Tapera Velha toda cheia de teia de aranha, poeirada, suja. Essa tapera velha precisa ser reformada. Aquilo que está lhe fazendo mal, lhe maltratando, trazendo sujeira, iniquidade, maldade, retire, para que o Espírito Santo passe a habitar dentro de você. No coração limpo não há lugar para mentira. No coração puro não há lugar para maldade, para inveja, para o ódio, para a tristeza. Não! No coração limpo há lugar para santificação. O Espírito Santo habita no coração limpo, no coração que não há pecado. Eu já li um livro muito tempo atrás, na minha adolescência, onde mostrava várias aves, né? Aquelas aves que representavam os pecados do coração do homem. Então não permita que o pecado se assenhorie da sua vida, do seu coração, mas limpe sua vida, limpe sua mente, para que o Espírito Santo habite dentro de você. Porque o desejo dele é fazer de você o seu santuário. Para onde você estiver andando, o Espírito Santo está contigo. E lógico que você estará adorando a Ele. Glória a Deus. Então o que devemos ser ainda? A igreja é o corpo de Cristo. Não sabeis que os corpos são membros de Cristo? E a igreja também é a noiva de Cristo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que tenho preparado para vos apresentar como virgem pura ao esposo que é Cristo. Um dia, irmãos, nós estaremos entrando nos céus. Ao tocar da última trombeta, nós romperemos essa dimensão, esse universo, as galáxias que nós não sabemos nem definir a quantidade. Sairemos da nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, passaremos por outros planetas, por outras galáxias, e entraremos na glória eterna, como noiva ataviada para o casamento com o noivo. Jesus Cristo é o noivo da igreja. Glória a Deus.
Jesus Cristo é o noivo da igreja, a igreja é a noiva, e nós teremos a participação nesse enlace matrimonial no dia em que a igreja sair deste mundo e entrar na glória celestial. Então nós somos muito, né, irmãos? Nós somos muito. Valorize isso, igreja. Valorize isso, crente. Você não é qualquer coisa. Podem até achar que você não tem valor. Você é pobre, não tem muita riqueza, não tem status na sociedade. Não importa. O importante é que você é noiva de Cristo. O importante é que você é povo de Deus. Não estou dizendo isso que você, para lhe conformar, para lhe dizer que você não deva sonhar melhor, com coisas melhores. Não é isso. Mas independente da sua situação financeira, rico ou pobre, branco ou negro, você faz parte do povo de Deus, da família de Deus, que vai morar no céu. Isso não é pouca coisa. Lembrei aqui de uma brincadeira. Não sei nem se vale a pena dizer isso, só para quebrar um gelo aqui. Diz que chegou um bêbado, olhando assim para um irmão que agora não era mais bêbado, era crente. Diz: eu ouvi dizer que tu agora é noiva de Cristo. Ele disse: sou, faço parte da noiva de Cristo. Não era bem assim, era a irmã dele que tinha aceitado a Jesus. Era dois bêbados conversando. E a irmã de um estava crente agora. Aí ela disse: rapaz, eu estou querendo namorar com a tua irmã. Não, agora minha irmã é noiva de Cristo. Aí disse: pois tu está ruim de cunhado. Mostrando que, mesmo sendo bêbado, mostrando o valor de que é ser noiva de Cristo. Então valorize isso, irmão. Valorize, você é precioso e preciosa para Deus. E se você é precioso e preciosa para Deus, deve cumprir a sua missão. E aí eu vou caminhar para o final da mensagem. Qual é a missão da igreja? Diga comigo: evangelizar e fazer discípulos. Pastor, eu fiz um compromisso em 2023 de ganhar uma vida para Jesus, mas não deu. Sei que muitos poderiam dizer isso hoje, né? Não foi possível. Eu participei do Plano Salvador, dos evangelismos na congregação e na área, mas as pessoas estão duras. Convidei para o grupo familiar. As pessoas não querem. Eu compreendo isso, irmão. Eu sei que os tempos de hoje estão mais difíceis do que o tempo de ontem. Mas nós não podemos desistir. Podemos? Nós temos que cumprir a nossa missão. Sabe de uma coisa? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o pastor. Não é você como líder de grupo familiar, de evangelismo, de EBD. Não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, continue fazendo esse propósito. Eu quero ganhar. Aí eu sei que muitos aqui ganharam. Eu sei que muitos aqui fizeram discípulos. Outros não fizeram. Mas eu queria que todos colocassem isso no coração. Todos os irmãos aqui que estão participando desse culto. Em 2024, eu coloco no meu coração o desejo, eu vou me esforçar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas ele quer fazer através de quem? Diga comigo: através de mim. Ele quer fazer através de mim. Diga comigo, diga. Ele quer fazer através de mim. Eu gosto de uma expressão: Senhor, não faça sem mim. Se nós não fizermos, irmãos, Deus vai levantar outra igreja. Deus vai levantar outro povo para fazer. Então, sinta-se privilegiado. Sinta-se privilegiada pelo fato de você ser hoje instrumento de Deus. E saber de que nós não fazemos nada para barganhar Deus. Não, fazemos por gratidão. Por tudo aquilo que Ele já tem feito por nós, na vida espiritual, na vida familiar, na vida emocional, na vida financeira, material, nós fazemos por gratidão e por aquilo que Ele ainda fará por nós. É só você agradecer: Senhor, eu quero ser usado, ganhar almas como gratidão, porque eu sei que eu sou teu instrumento aqui na terra. Eu vou falar mais do Senhor para os meus colegas de trabalho.
Eu vou falar mais do Senhor, do Evangelho, nas minhas redes sociais. Eu vou pregar mais lá para os meus empregados, para os meus funcionários. Eu vou falar do meu Jesus para o meu patrão. Eu vou falar do meu Jesus para o meu chefe, do meu setor público aonde eu trabalho. Jesus quer isso de você. E o convencimento, não se preocupe, é o Espírito Santo. Agora convide as pessoas para o culto. Vocês já observaram que a gente apresenta as pessoas visitantes nos nossos cultos, principalmente, deveria ser pelo menos nos cultos de domingo. Pelo menos no culto de domingo. Cadê os nossos visitantes? Não tem ninguém. Já observaram isso? Está correto isso, irmãos? Vamos, pastor Wendel, promover culto do amigo, culto da melhor idade, trazer os idosos, crente, não crente para cá. Vamos movimentar. Deus quer que a igreja esteja em movimento, irmão. Vamos sair do comodismo, meus irmãos, pelo amor de Deus. Vamos sair dessa mesma coisa, só ir, vem para o culto. Vamos criar através da oração. Vamos fazer campanha de oração para Deus nos dar estratégia para essa igreja crescer, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Chega de comodismo, meus irmãos. A igreja, ela é uma igreja viva, é uma igreja dinâmica, para trabalhar, mas Deus quer agir no nosso movimento. Nós não fomos chamados para estar parados, e não é responsabilidade de um, de dois, é de todos nós. Quando o pastor, quando o dirigente, quando o líder convocar, esteja dizendo: eu estou aqui, meu pastor, eu estou aqui, meu dirigente, estou aqui, meu professor, conte comigo. É isso que tem que acontecer. Não precisa nem determinar, você pode fazer alguma coisa lá fora, evangelizar, fazer um culto de rua, visitar alguém, trazer para a igreja, orar para Jesus libertar. Esse é o principal propósito da igreja, irmão Orson, que está aqui conosco nesta noite, seja bem-vindo. Esse é o principal propósito, evangelizar e fazer discípulos. Agora, irmãos, não adianta, irmãos, nós investimos 5 mil, 10 mil reais, trazer pregador lá de Imperatriz ou de outro lugar, para fazer uma grande cruzada, ganhar 30, 40, 50 pessoas, se a gente não cuidar dessas pessoas. O que vai adiantar? Se a gente não cuidar, talvez fique 1 ou 2 dessas 30, dessas 40, dessas 50. Mas se no outro dia, cada crente pegar um nome, ir lá, visitar, incentivar. Porque muitos fazem a decisão só por emoção, não sabem nem o que estão fazendo. Aí ganhou 100 almas para Jesus. Que nada, irmão. 100 almas. Vai lá 50, 100 na frente. Como foi aí naquela cruzada bonita. Cadê as pessoas que aceitaram Jesus? Cadê as pessoas que aceitaram Jesus na cruzada lá no bairro Santa Marina? No plano salvo. Onde estão, irmãos? Na cruzada Fé e Milagre. Nós estamos ganhando e a igreja é como uma rodoviária. E é isso, pastor. As pessoas entram e saem. Nós precisamos fechar a porta do fundo da igreja, para que quem entrar por aquela porta permaneça aqui servindo, adorando e exaltando o nome do Senhor. Essa responsabilidade não é só minha. Eu entendo que eu, como ovelha guia dos irmãos, a quem Deus mais dá, mais Ele exige. A cobrança maior é sobre mim. E eu me preocupo com isso. Senhor, cadê o nosso trabalho? Cadê o resultado? Porque nós queremos ver o resultado. É claro que tudo que a gente faz é importante na igreja. E a gente não consegue mensurar, medir, avaliar a dimensão e a importância do trabalho. Só a eternidade revelará. Mas o que eu estou dizendo, despertando os irmãos com essa palavra, nesse culto de missões, é incentivando, é colocando uma injeção de ânimo, mostrando a importância que você tem no reino de Deus. É um cliente, dê um folheto, compre uma Bíblia, faça alguma coisa para salvar as almas do inferno. Nós precisamos trabalhar. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Ser crente não é só vir ao culto no domingo, na escola dominical ou nos cultos de doutrina. É muito mais do que isso. É ser verdadeiro adorador de Deus.
é ser instrumento de Deus, entendendo que você é povo de Deus, família que vai morar no céu, e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Evangelizar. A igreja existe para anunciar as boas novas. A importância do evangelismo é tão grande na Bíblia, mas tão grande, que Jesus ele concede 5 comissões. Ele fala sobre a importância de fazer discípulos em 5 textos da Bíblia. Só para mostrar, ele repete a ideia. Ele repete a ideia. Mateus 28, 19 e 20. Vocês conhecem, fazer discípulo. Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Jesus está fazendo um pedido aqui, queridos. Irmão Oziel, Jesus está pedindo: Oziel, pregue minha palavra. Ele está pedindo, Oziel? Não, ele está ordenando ao irmão Oziel: pregue a minha palavra para os teus clientes que vai dentro do teu carro. Fale de Jesus para ele, entregue uma Bíblia, entregue um folheto. Lucas e Emanuel, Jesus está ordenando para você pregar Jesus lá na tua sala de aula. Polaina, lá no teu curso de direito, fale de Jesus. Não é um pedido que Jesus está fazendo, é uma ordem. Estou citando esses nomes, mas é para todos nós. Estou só citando para servir de exemplo. Entra ano e sai ano e você não apresenta uma alma aqui no altar. Que fruto é que você está gerando? Que fruto é que você está gerando para o reino de Deus? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, Jesus eu encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia. Cadê a harpa, meu Deus? Cadê a proatividade? 16. Tuas mãos vazias, com Jesus encontrar. Quantas almas poderiam. Fique de pé. Celeste lá entrando, convirei ao Salvador. Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Preso em elos passeando em vão labor, e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Última estrofe. Despertemos, já é dia. Com fervor e levemos com alegria muitas almas ao
Mastigue a letra desse hino. Coma a letra deste hino. Saboreie a letra deste hino. Faça a digestão da letra deste hino. E pratique. Não chegue no céu se você chegar. Porque para chegar tem que ser santo, né? E eu desejo que todos nós cheguemos. Mas não chegue no céu de mãos vazias. Ouçamos o grito dos desesperados. Ouçamos o grito dos angustiados, dos deprimidos. Se você sair pela rua visitando uma casa, 2 casas, 3 casas, você vai ver quanta gente sofrendo. Visite a casa de um idoso. Abaixure cada lado. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Ajuda nas nossas fraquezas. Ouçamos os gritos dos povos, das nações. Sejamos sensíveis à palavra de Deus. Paulo nos adverte na sua carta aos Romanos: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. É hora de lançar as redes. Jesus ordenou a Pedro, a André: saia da margem da praia, penetre mais fundo no lago, lance as redes. Senhor, temos pescado a noite toda. Nós poderíamos dizer: Senhor, nós temos ido, temos lançado a rede, mas sob o poder da Tua palavra, continuaremos a lançar as redes. E quando eles lançaram, era tanto peixe. Jesus quer nos entregar a Coab 1. Jesus quer nos entregar a Coab 2. Jesus quer nos entregar a Coab 3. Jesus quer nos entregar a Coabinha. Jesus quer nos entregar o Alto da Assunção, que são os bairros pertencentes a esta área. Santa Marina. Jesus quer nos entregar a Bacabal. Lance a rede. Lance a rede. Visite. Fale mais de mim. Pregue mais o meu evangelho. Quem quer assumir esse compromisso com Deus, levante a mão. Fique com sua mão levantada, sem medo de fazer a obra de Deus. Pastor Wendel estará orando por você, para Deus lhe usar mais. Depois a irmã Lísia vem aqui para cantar um hino, e aí a gente vai servir ao Senhor com as ofertas, e em seguida estaremos só dando os avisos e encerrando. Fique com a sua mão levantada, todos com as mãos levantadas. Diga nessa oração: Senhor, me use mais. Aquele hino da Aline Barros: usa-me em tuas mãos para arrebatar as almas do inferno. Bendito Deus, maravilhoso Pai. Senhor, nós te glorificamos por tudo que nós ouvimos nessa noite, papai. E tem, meu Pai, o teu povo que está com as mãos levantadas neste momento, firmando um compromisso com o Senhor, de resgatar vidas para o Senhor. Tua palavra diz em Judas 23: arrebatai alguns do fogo.
A tua palavra, meu Senhor, nos dá a ordem de pregar o evangelho, de visitar, Senhor, de fazer a tua obra, de socorrer, Senhor, as vidas que estão lá perdidas, sem Deus, sem salvação. Olha para cada crente que está aqui, e por cada crente, Senhor, que está nos acompanhando neste momento, ao vivo, culto, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nos usar poderosamente nas tuas mãos, Pai, indistintamente, meu Pai, de ser pastor, ou dirigente, ou de ser um membro congregado, mas que o Senhor venha nos usar, meu Pai, no ano de 2024, para ganhar vidas para o Senhor, para libertar, Senhor, os cativos, para que o Senhor venha nos dar a palavra, Senhor, de sabedoria, para consolar os quebrantados de coração, Pai, e todos quantos se acham feridos, Pai, e distante da tua presença. Pai, no nome do Senhor Jesus, a tua igreja, o teu povo que está com as mãos levantadas neste momento, derrama da tua graça, Senhor, sobre cada crente, renova a esperança, renova a fé, Senhor, para que nós possamos entrar o ano de 2024 trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor com alegria e ganhando muitas almas para o Senhor. Assim nós oramos ao Senhor e assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.